Bom dia a todos, né? Todos os meus alunos, né, do terceiro. Dizer para vocês, né, que estou com saudade de vocês. Espero que vocês também estejam, né, com saudade da Tia Sol. E dizer que a gente está passando por esse momento difícil, né? Então, por enquanto, não podemos nos encontrar ainda. Mas, se Deus quiser, iremos nos encontrar sim, tá? Então, gente, hoje é aula de filosofia, né? Vou ministrar essa aula hoje para vocês, explicar o conteúdo, e em seguida as atividades avaliativas, né, que eu irei mandar para vocês através do link. Então, nós vamos falar hoje sobre ética e moral. Segundo Aristóteles, né, o antigo filósofo da antiguidade, ética vem do grego. A palavra ética vem do grego. Ela significa ethos, tá? Ética vem do grego, significa ethos. Literalmente também, o que ela significa? Morada, refúgio, né? Em termos filosóficos, ética está ligada ao modo de ser da pessoa, né, do ser humano, ao caráter da pessoa e à índole da pessoa. Então, o próprio nome já indica, né? A ética está ligada a quê? Ao nosso caráter, né? À nossa índole, ao que nós somos, né? No decorrer da nossa vida. Se temos boa conduta ou se não, tá? E também sobre a moral, né? A palavra moral, ela vem do termo latino, ela significa moralis, né? Ela se originou há muitos anos do termo latino e significa moralis. E a ética e a moral, elas caminham juntas, tá? Elas então estão interligadas uma à outra, né? Ética e moral, elas caminham juntas. A moral, ela está ligada ao padrão cultural vigente, ela estabelece regras, ela é determinada pela própria sociedade e ela é necessária ao convívio dos indivíduos, né? Então, gente, a moral, né? A moral, ela vem desse termo. A moral, ela significa o quê? Um exemplo, né? Por exemplo, vou citar um exemplo, né? Porque a gente tem que citar nomes, assim, um exemplo. A moral, por exemplo, é Maria. Maria é uma menina muito boa, ela tem uma moral muito bonita, né? Então, o que quer dizer isso? É a conduta da Maria, né? Ela tem uma moral muito bonita, é a conduta dela, é a maneira de agir dela, né? É o que ela faz, né? Assim, ela é mais certa. É claro que a gente tem defeito, mas assim, é uma pessoa de uma bonita conduta, né? Que sabe se sair bem na sociedade, que se comporta bem numa sociedade, né? No trabalho e até mesmo na vida dela, no dia a dia. Então, ela tem uma moral bonita, tá? Então, é um exemplo. A ética, por sua vez, refere-se ao modo de ser de cada indivíduo, né? A natureza, o caráter e a postura diante de uma situação. Então, gente, a ética também, eu costumo falar que ela é muito importante na nossa vida. Ela depende da postura nossa diante de uma determinada situação, tá? Por exemplo, vamos citar aqui, ó. Vou citar um exemplo, né? Eu sou uma professora, sou a professora de vocês. Eu tenho uma determinada reunião. Um exemplo, um conselho de classe, vamos supor. Então, a gente vai fazer um conselho de classe na escola. Eu sou a professora Solange, eu estou participando desse conselho de classe. Vocês já sabem que no conselho de classe, o que nós falamos? É sobre a vida do aluno, né? Sobre a vida de vocês. Então, é sobre as notas, como vocês estão, né? Então, o conselho de classe se refere à vida de vocês, né? Na escola. Então, a gente faz esse conselho de classe, os professores, a direção, né? Estou dando um exemplo, gente, estou citando um exemplo. Professora, direção, aluno, né? Professora, direção, coordenador, que eu quero dizer. Para falar sobre o aluno. Então, a gente faz essa reunião, tudo bem. Eu estou dando aula para vocês, sou a professora de vocês. No outro dia, eu chego na sala do terceiro ano e eu vou falar para vocês o que aconteceu na reunião, tá? Ontem eu assisti uma reunião, um exemplo. Nós fizemos um conselho de classe, falamos sobre a vida dos alunos, né? E eu chego no outro dia para ministrar minha aula aqui, no terceiro ano, e eu falo para vocês tudo o que aconteceu na reunião, né? Eu falo, olha, fulano falou de você, nossa, sua nota tá péssima. Você? Não colaboramos com você, você não faz nada, falou isso na reunião, falou aquilo. Gente, eu tive ética? Não, né? Eu não tive ética nenhuma. Por que eu não tive ética nenhuma? Porque eu sou uma professora, eu participei de uma reunião, né? E o que a gente fala lá tem que ficar lá, tá? Entre nós, tá bom? Não é que nós falamos mal de vocês lá, mas eu falo assim, sobre a nota, né?
E o aluno, ele está com nota baixa, ele está com nota alta, né? Vamos dar uma recuperação, o que vamos fazer? Então, assim, tentar ajudar vocês. Claro, um conselho a gente está tentando ajudar, mas mesmo assim, né? Eu jamais posso chegar e falar, olha, ontem eu falei, nós vamos dar essa prova assim, nós vamos ajudar vocês assim, você está com nota baixa, você não está, então jamais podemos fazer isso, né? Então eu não fui ética coisa nenhuma, eu fui antiética, eu não tive ética, porque eu falei, eu contei a vocês, né, o que aconteceu naquela reunião, tá bom? Então um exemplo, né, gente? Então, a ética, por sua vez, ela refere-se ao modo de ser, né, de um indivíduo, a natureza, o caráter e a postura em determinadas situações. Foi o que eu acabei de vivenciar, né, contar para vocês o que a gente vivencia o dia a dia a respeito disso. As ações que definem a ética são individuais, elas são uma escolha de cada ser humano, né, gente? Então depende de mim querer ser ética ou não. O que fala aqui? Elas são uma escolha de cada ser humano. Quer dizer, se você me conta determinada coisa, fato também, e fala, Tia Sol, por favor, eu tô te contando, mas você não pode falar isso para ninguém, você não pode passar para ninguém, né? Então depende de mim, né? A ética depende do ser humano, da escolha do próprio ser humano, né? Ou ter ética ou não ter, tá? E a ética é também um conjunto de conhecimentos sobre o comportamento humano, né? Sobre como o outro vai agir, tá? Então é o que eu acabei de falar, sobre como as pessoas vão agir. Ela é um conjunto de conhecimentos sobre esse comportamento de cada um de nós. Tanto a moral quanto a ética, elas não nascem com os homens, tá, gente? Elas não nascem com as pessoas. Quando a gente fala os homens, com os seres humanos, elas não nascem com a gente. Ambos os conceitos são aprendidos ao longo da vida, tá? E chegam aos indivíduos por quem? Pela família, né? Pelos amigos, pela escola e até pelos lazeres, né? Pelos momentos nossos de lazer, né? Pelo nosso trabalho também, tá? Então a ética, ela não nasce com as pessoas, ela não nasce com o ser humano. E ela vai chegando através de tudo que eu citei aqui, né? Ao longo da vida, ela chega através da família, do nosso trabalho, dos nossos amigos, tá? E até mesmo do lazer. Porque é lá onde a gente convive que a gente tem que dizer, né? Se a gente vai ter ética ou não, tá? No seu trabalho, né? Por exemplo, vou citar outro exemplo, né? Eu trabalho numa determinada firma. Um exemplo, eu trabalho na usina. Eu sou do departamento pessoal da usina, tá? Então, eu tenho que ter uma ética muito grande em qualquer setor que eu vá. Mas um departamento pessoal é muito importante. Estou dando outro exemplo para vocês. Aí eu trabalho lá, tá? De repente, eu saio contando, nossa, fulano ganha tanto, ciclano ganha mais do que fulano, né? O João ganha muito pouco pelo serviço dele. Nossa, a Maria está ganhando super bem lá na usina, né? Então, assim, eu passo por todos os salários, eu vejo tudo, o que eu faço? Eu saio contando, né, para os amigos, eu falo, você não fala para ninguém não, mas fulano ganha tanto, ele ganha super bem, né? Gente, eu estou tendo ética? Mais uma vez, não, né? Eu estou sendo antiética, eu estou passando dos limites, né? Isso é uma regra que desde que a gente entra numa firma, qualquer lugar, a gente tem que ter sigilo. Então, eu não fui ética de jeito nenhum, tá? E outro, uso da ética, agora vamos separar outro exemplo, uso da ética, uso da moral, né? Por exemplo, Maria não cedeu o seu lugar ao ônibus, né? Tem uma pessoa grávida lá, Maria está no ônibus. Outro exemplo, Maria não cedeu o lugar à grávida, vamos supor, né? Então, a atitude da Maria, ela está ligada à ética, que já foi uma decisão tomada por ela individualmente. Quer dizer, ela está no ônibus, tem uma pessoa grávida, ela não cedeu o lugar para a pessoa. Então, ela não teve ética, tá? Faltou ética. E a moral? O uso de uma determinada peça de roupa num determinado período da pré-história. Então, vou citar outro exemplo também que pode estar ligado à moral, né? Antigamente, gente, vocês já devem ter estudado isso em história, né? Há anos atrás, tinha aquele preconceito. Mulheres não podiam usar, né, calça comprida, né? Igual hoje, né? A maioria usa, tá? Então, antigamente não podiam, né? Tinha um certo preconceito. O que acontecia? Ficava ruim para ela ficava com uma moral ruim, tá? Então, não se usava calça comprida antigamente, tá? Era só saia, nem vestido, era mais saia, né? E por quê? Porque afetava a moral da mulher na época, tá? Então, era dito assim, como que, entre aspas, ficava até ruim para ela.
tá? Ela era falada, né? Por quê, gente? Marcava o corpo, né? Realmente calça marca mais o corpo, mostra mais o corpo. Então, não podia naquela época. Afetava até a própria moral dela, né? Ela era falada, ela era taxada como uma mulher que não era uma pessoa boa, não era uma mulher tão boa na época, né? E hoje em dia não, né? Então, não era normalmente aceito que mulheres usassem calças compridas no passado. Era para homens somente. Não se podia, não era bom para a moral dela. E hoje em dia não, né, gente? Hoje em dia todos usam, né? Homens, mulheres, todo ficou igual, tá? Então, as regras sociais, elas definem apenas o uso de saias para as mulheres, definiam. Tratava-se de uma regra referente ao momento histórico e às condições sociais. Então, é o que eu disse, né? Se elas, por exemplo, alguma, né, desobedecesse, usasse calça, então ela já ficava assim, né? Ela já não tinha uma moral tão boa. Às vezes era até criticada, era falada, né? Então é isso, tá bom, gente? Então a nossa aula de hoje foi referente, né, à ética e moral. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida me chamem no PV, tá bom? Por favor. E o dia de nossa aula, eu enviarei esse vídeo, né, que foi gravado por mim, explicando a matéria, e logo em seguida a atividade proposta a vocês, tá bom? Então, que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe a cada um, não desistam, né? Ah, pessoal, e um lembrete também, tá? Aqueles nomes, 4 nomes apenas, que eu citei aquele dia, não vão precisar fazer essas atividades avaliativas. Mas o restante da turma, todos, por favor, tá? Assim que eu mandar o link, esse vídeo, vocês vão assistir, eu vou mandar o link, vocês assistam o vídeo, né, para ajudar vocês e respondam as atividades propostas por mim lá, tá bom? Apenas aqueles nomes, 4 nomes que eu citei lá que não vão precisar fazer avaliação. Então eu desejo desde já boa sorte a vocês, não desistam, né? Foi fácil, não foi esse ano, né, mas nós estamos findando, tá bom? Para que vocês consigam, né, terminar o 3º ano de vocês com fé em Deus, tá bom? Então, eu já deixo meu abraço aqui a todos vocês, tá? Desejando também, né, uma feliz férias, assim que vocês entrarem, né, que a gente entrar de férias, já vou antecipar uma feliz férias e que esse ano, se Deus quiser, né, vai terminar com chave de ouro e vamos agradecer a Deus, né, pra gente ter chegado até aqui, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Eu deixo meu abraço carinhoso, me desculpo por qualquer coisa, tá? E um grande abraço e fiquem com Deus.